Nós estamos aí há 2 meses para terminar o ano de 2025. Parece que foi ontem que o ano começou, né? E esse mês de novembro nós estaremos falando sobre gratidão. No final do mês, aqui nesse país, é comemorado o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graças. E o Senhor tem colocado no nosso coração para estar separando esse mês para falarmos sobre esse assunto. A gratidão não é algo que os Estados Unidos inventou. A gratidão é algo que está no coração de Deus. A gratidão é algo que nós precisamos aprender sobre isso. A educação, ela é formada, a gratidão, ela é gerada. E somente o Espírito do Senhor pode fazer isso em cada coração, em cada vida. Normalmente nós agradecemos por aquilo que nós recebemos, né? E gratidão é mais do que isso. Gratidão, ela tem origem na graça de Deus. A graça é receber aquilo que nós não merecemos. E alguém que recebe aquilo que não merece, tem um coração grato, desenvolve gratidão. Então, eu quero falar que, para pregar sobre esse assunto não é difícil, porque você estuda junto a alguns versículos e você fala sobre gratidão. O desafio não é pregar sobre gratidão, o desafio é viver uma vida de gratidão. Porque naturalmente, humanamente falando, nós agradecemos por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós gostamos. Não é assim? E quando nós não recebemos aquilo que nós achamos bom para nós possivelmente temos um outro comportamento. Então, gratidão é independente daquilo que você vai receber, isso não deve influenciar quem você é. Porque o coração grato é aquele que aprende a agradecer tanto pelo bem, tanto quanto por aquilo que não parece tão bom aos seus olhos, né? Eu coloquei o título dessa mensagem, falar de gratidão sem começar por esse assunto é complicado, né? E eu coloquei o título dessa primeira mensagem, que é uma série de 5 mensagens que serão pregadas aqui, se assim o Senhor permitir, nos próximos domingos, é gratidão pela cruz de Cristo. Você pode repetir esse título, por favor? Repita, 1, 2, 3. E 1 Tessalonicenses 5,18, o versículo fala assim: em tudo, deem graças. Por quê? Porque essa é a vontade de quem? De Deus, através de Cristo Jesus. É uma vontade de Deus. Quando eu falo que é uma vontade de Deus para você ter uma vida feliz, uma vida plena, você recebe? Recebe ou não recebe? Quando eu falo para você que é vontade de Deus que a tua casa seja a extensão da igreja, onde lá se vive feliz, onde lá se aprende a ter relacionamentos que são saudáveis, você recebe? Recebe ou não recebe? Quando eu falo para você que existe uma terra prometida, existe várias promessas, existe o bom pastor que está pronto para te abençoar, você recebe? Recebe ou não recebe? Recebe. Então aqui o que está falando é que é da vontade de Deus que o povo de Deus seja grato. Em quê? Em tudo. A verdadeira gratidão, ela ultrapassa a boa educação. A boa educação nós aprendemos em casa. Não sei se ainda é assim, que os pais ensinam a boa educação aonde? Aonde? Onde se aprende boa educação? Aonde? Em casa. Eu quero enfatizar, porque a escola não ensina boa educação. A escola forma um conceito educacional. É diferente. Educação se aprende em casa. Por isso que pai e mãe têm que colocar limite nos filhos. Pode, não pode. E se passar, cruzar a luz vermelha, o que acontece? Aí você resolve lá na tua casa. Então a boa educação, a gratidão vai além da boa educação. A boa educação fala muito obrigado, thank you, graças, ou qualquer outra coisa que você queira falar. Quando alguém é gentil com você, você fala muito, thank you, muito obrigado, tal. Isso é o quê? Isso é educação. Isso é educação.
Gratidão vai além disso daí. A gratidão genuína brota de um coração transformado pela graça de Jesus. A origem da gratidão é graça. Eu sou grato porque o que eu recebi, eu não mereço. Nada daquilo que o Senhor tem me dado é por merecimento, mas é bondade de Deus. Isso é graça. A origem da gratidão. Todos, por favor, 1, 2, 3. A origem da gratidão é a graça de Jesus. E o que é graça? Favor imerecido. Ele me abençoou sem eu merecer. Tá certo? A gratidão não depende do que temos, mas de quem somos em Cristo Jesus. Possivelmente, nós vivemos como ser humano, você vive limites. E a vida é um desafio, porque nem sempre você vai ter tudo aquilo que você imagina necessário para viver plenamente. Mas a gratidão independe daquilo que você tem. Porque ela não é circunstância. Gratidão não depende de circunstâncias. Gratidão não se baseia nas circunstâncias. Gratidão, ela tem os olhos focados em Cristo Jesus. Porque é de Cristo que vem toda a graça, toda a dádiva de Deus. A gratidão não é um sentimento. Eu sinto em ser grato. Isso, desde o pecado, o homem passou a viver por sentimento. Depois do pecado, o homem deixou de viver por obediência a Deus e passou a viver por sentimento. Eu sinto, eu faço. Eu não sinto, esse é o problema. Gratidão não é sentimento. É um estilo de vida de quem vive com a alma generosa, cheia de fé e cheia de graça. João 11:41 fala assim: então tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por quê? Porque Aqui nesse contexto a gente sabe que Jesus estava ressuscitando o amigo dele chamado Lázaro. Momento de dor, momento difícil, momento de perda, é fácil? Não é fácil. Mas a gratidão, ela é mais poderosa do que a dor que nós sentimos. Mesmo que ela esteja presente, você não vai conseguir ignorar, porque você é um ser que sente. Você vai sentir alegria, vai sentir tristeza. Uma pessoa saudável emocionalmente vai chorar, vai rir. O Jader, na sexta-feira, foi sexta, né, Jader? O Jader, posso falar, Jader? Pode, né? O Jader falou: cara, eu estou meio chorão, Marciano. Eu falei: então encosta a tua cabecinha aqui no meu ombro e chora, meu rapaz. Aí o Orlando falou: o homem pode chorar. Um ser emocionalmente saudável chora, ri, dá risada, fica triste, fica alegre, fica brabo, mas não perde o limite, né? Isso faz parte da nossa natureza. Como é que você está? Estou chateado, estou brabo. Isso faz parte. Ou não? Então eu preciso aprender que Jesus, no momento de dor, ele teve a capacidade de agradecer. No momento difícil, ele teve a capacidade de agradecer. Aí você fala: ele é Jesus, eu sou eu, né? Mas só que Jesus, ele fez algo tão fantástico, que ele colocou Jesus dentro de cada um de nós. O Espírito é a representação do Cristo vivo, colocado, enxertado dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus fala: sem mim, sem o meu Espírito, vocês não podem fazer nada. Mas comigo todas as coisas são possíveis. É possível nós aprendermos a termos uma boa reação diante das dificuldades e diante dos desafios da vida. Porque isso é que faz diferença. Uma pessoa que se depara com um problema e paralisa, e não tem fé, e não tem esperança, e não tem uma atitude que vem do alto, isso todo mundo faz, gente.
A diferença de ser luz e sal da terra é que diante da dificuldade, diante das situações que aparecem, eu posso olhar para o alto como Jesus fez. Pai, eu estou diante de uma pessoa morta, mas eu levanto os meus olhos, porque eu sei que o meu Pai me ouve. Graças eu te dou. Imagina essa cena, o pai olhando para o filho diante, porque Jesus tinha acabado de chorar. Jesus tinha acabado de se frustrar com Maria e com Marta. E Jesus naquela situação, ele levanta os olhos e possivelmente lá dentro ele fala assim: pai, eu estou muito triste com tudo o que está acontecendo. Estou abalado com o que está acontecendo. Mas eu levanto os meus olhos e te dou graças. Porque eu sei que um coração grato, diante de um coração grato, existe resposta de Deus. Qual é o pai que não responde à gratidão de um filho? Fala para mim. Eu que sou humano e falho. Você acha que eu vou responder a gratidão do Caleb? Vou ou não vou? Você faz o mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter a identidade de filhos e não a mentalidade de escravos. O escravo, ele acha que precisa fazer algo para merecer. A identidade de filho te dá acesso ao pai. O pai, ele ouve, ele sabe da tua necessidade. E ele quer suprir a tua necessidade. Graça é isso, é entender que o coração do pai está atento à minha oração. Diante da morte de Lázaro, ele ergueu os olhos e agradeceu ao pai, crendo que a resposta viria. Assim, a verdadeira gratidão é uma semente que ativa o sobrenatural de Deus. Se a insatisfação e a ingratidão fecham os céus, a gratidão ela é a chave que abre. Eu não estou falando de tempo, mas um coração grato tem resposta. Um coração grato tem a intervenção do Pai. Um coração grato tem a ajuda de Deus. A insatisfação, ela tem origem da ingratidão. E como consequência nos leva à murmuração. Isso é fácil de fazer e isso é da nossa natureza. Você não precisa estudar e nem orar para isso. É só let it go. A pessoa ingrata, ela é insatisfeita e ela reclama de tudo. Mas o desafio é nós vivermos um processo diferente. João 6,11. Então Jesus pegou os pães. Quantos pães? Aqui nesse caso 5 pães e 2 peixes. E tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Mais uma vez, Jesus está diante de um desafio. Uma multidão faminta, uma multidão com necessidades. E ele pergunta para Filipe: Filipe, aonde que a gente vai conseguir provisão para esse povo? E Filipe responde de maneira natural: nem 200 denários de pães, a gente consegue dar um pão para cada um. A Mila, na sexta-feira, me fez um Uber para ir lá na padaria e pegar os pães para o nosso evento do Aleluia. Eu vou. Tinha uns 50, 60 pães, mais ou menos, né? Aí eu pensei, eu estava escrevendo essa mensagem, mais ou menos em torno de 4 a 5 mil pessoas. Eu falei, para alimentar 120, 130 pessoas, tem esses pães e mais um monte de coisa. Agora imagina Jesus perguntando para Filipe: Filipe, tem em torno de 8 mil pessoas que precisam comer, Filipe. E eu quero dar pão para esse povo, Filipe. O que você tem para me falar a respeito disso, Filipe? E Filipe, já cansado, fala assim: despede o povo. O povo com fome come em casa. Mas a Bíblia fala que Jesus já sabia o que iria fazer. Fala, graças a Deus, que Jesus não depende da minha resposta e nem da minha atitude. Porque senão, gente, já pensou? Não vou nem falar, só você pensa, put in the pocket, e depois você resolve isso com o Espírito. Então, diante da dificuldade, diante da escassez,
Jesus não olhou para a escassez. Jesus não olha para a escassez. Nós olhamos para a escassez. Nós temos escassez. Nós temos dificuldade. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos. Falamos de um Deus abundante, mas nós não conhecemos esse Deus abundante. Ainda, possivelmente, não sei. Por que os demônios, principados e potestades se prostram diante de Jesus? Por um único motivo. Sabe por quê? Porque eles conhecem Jesus. Antes de eles serem expulsos dos céus, eles conheciam Jesus. Então, quando se fala do nome de Jesus, eles, é o rei. O problema é a igreja falar de Jesus, falar do nome de Jesus, e não conhecer o rei. Essa é a nossa dificuldade. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Esse é o problema. Por isso que o nosso conhecimento a respeito de Jesus precisa melhorar. Porque Jesus nunca teve problema com escassez. Jesus não olhou para a escassez, ele olhou para o céu. Diante da tua dificuldade, eu não sei qual é. Diante do momento que você está vivendo. Não olhe para aquilo que você está vivendo, olhe para os céus. Porque é do alto que te vem o socorro. Onde há fé, onde há gratidão, o impossível se torna palco da compaixão divina. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A reação natural diante da dificuldade, diante da dor, é reclamar. Ou não é? Quando alguém tem uma febre, quando alguém tem alguma dor em algum lugar, só o Tinho que eu brinco com ele, porque falei, o Tinho, onde é que está doendo essa semana, Tinho? Ele foi aqui. Mas vai ser curado totalmente em nome de Jesus. É natural nós reclamarmos diante da dor, especialmente o homem. O homem não foi criado com a capacidade de sentir dor. Pensa num ser frágil com dor, é o homem. Se deu uma febre de 38,1, ele fala assim, I cannot work today. How you feel? Bad. Very bad. Touch me. Oh my God. A mulher está com 43 de febre, está dando banho no filho, está fazendo comida, está lavando o carro, está dando comida para você que está acamado, e está orando para que você possa ressuscitar do teu estado acamático. Então, naturalmente, nós reclamamos diante da dor. Mas Jesus nos ensina que existe um caminho. Sabe qual é o caminho que nós devemos? A gratidão é uma ação que expressa um coração grato ao Senhor. Mas o silêncio muitas vezes fala sobre gratidão. Calar é melhor do que reclamar. Calar diante da dor, diante daquilo que você não tem resposta, porque nem tudo nós teremos resposta, aquela resposta que você acha que ela vem no imediato. Então, enquanto você não tem uma resposta de Deus, se cale diante dos homens e fale diante de Deus. Dobre o teu joelho diante de Deus e fala, Pai, eu ainda não tenho uma resposta, mas eu sei que o Senhor tem uma resposta para mim. Então eu estou aqui no meu secreto, eu estou aqui guardando o meu silêncio, porque eu sei que o Senhor vai agir em meu favor. Então, calar também é uma atitude de gratidão. Jesus, ele foi levado sem culpa nenhuma para ser tosquiado, para ser morto. E a palavra fala que ele não abriu a boca para nada. A cruz é o maior símbolo dessa gratidão. Foi ali que Deus pregou seu amor por todos nós através da obediência de Cristo Jesus. E o primeiro ponto dessa mensagem é: a cruz foi o púlpito onde Jesus revelou o seu amor. Na cruz, o amor do Pai ganhou forma. E o Filho pregou calado o maior sermão da história.
Diante da cruz, corações se revelam. Um lado, a gratidão, que reconhece o Salvador; do outro, a zombaria que o rejeita. A cruz permanece como linha divisória entre o grato e o ingrato, entre quem se rende e quem resiste a Cristo Jesus. É na cruz que isso tudo se define. É na cruz que eu entendo qual é a minha atitude. Lucas 33, 23, 39 fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa. Por quê? Porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Nesse texto você vê as duas pessoas buscando salvação de maneira errada. Um pressionava, com ingratidão ele falava: se você é Cristo, se você é Jesus, me salva, me prova que você é Jesus. Jesus não precisa provar nada para mim e para você. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o Senhor soberano sobre toda a terra. Quem precisa reconhecer o senhorio de Cristo sou eu que preciso dizer: eu não presto, Jesus. Mas o Senhor está aqui nessa cruz para levar sobre si os meus pecados. E o entendimento desse outro camarada? Pensa num ladrão com revelação. Pensa. Ele fala: cara, você está insultando o mestre. Você está insultando o Senhor da vida. E nós estamos aqui na mesma sentença. Ele não fez nada para estar aqui. Eu e você merecemos a cruz, mas ele não. Nem mesmo a Deus. Olha como ele trata Jesus, como Deus. Nem mesmo a Deus você teme? Jesus, quando você vier com o teu reino, olha que ladrão com revelação. Quando você vier com o teu reino, por favor, me deixa fazer parte do teu reino. E Jesus fala assim: now you talking. Agora eu encontrei alguém que entende o linguajar do reino, como se fala, como se comporta diante do Senhor da glória. Hoje mesmo. Você não precisa esperar mais. Você não precisa esperar mais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu quero dizer que você não precisa esperar mais. Hoje mesmo, Jesus pode entrar com intervenção na sua vida. É hoje. O tempo chamado de Deus para a sua vida é hoje, é agora. É agora, hoje mesmo. Antes de Cristo morrer, Ele já estava salvando. A morte de Cristo nos salvou? Sim. Sim, mas antes dele morrer, ele já era e para sempre será o Salvador, porque foi para isso que ele veio. E é isso que eu preciso entender, gente boa. Aquele homem reconheceu que a crucificação de Jesus era necessária para reverter a sua condição. Um desafiou e falou assim: se você é o Filho de Deus, desce daí. Mas Jesus falou assim: cara, você não entendeu nada. Se eu descer daqui, foi para esse propósito que eu vim. Olha como é importante entender propósito. Quando você entende propósito, você assume a posição de filho, independente do lugar que o pai te colocar. O pai me colocou aqui, cara. Eu sei que a maior dor eu vou sentir, que é a ausência do pai. Que lá da cruz ele fala: Elohim, Elohim, por que você me desamparaste? O chicote não doeu tanto. Os cravos não doeram tanto.
O abandono não doeu tanto. A traição não doeu tanto. Mas a ausência do pai. Aí ele reclamou, no bom sentido da palavra. Ele fala: pai, por que você me abandonou? Por que você está em silêncio comigo, pai? É porque agora, filho, você vai ter que passar por esse vale. Para que, através da sua morte, você possa gerar vida. A misericórdia é não receber o que merecemos. O que é misericórdia? Eu deveria estar crucificado, mas ele não me deu essa sentença. A graça é receber o que eu não mereço. Qual é o motivo que eu tenho para adorar a Deus? Oh, meu Deus. Quantos motivos eu tenho para adorar a Deus? Muitos. Muitos. Quem é alcançado por essa graça para viver com um coração grato, declara: o Senhor tem sido bom para comigo. Declare aí, por favor. Fale: o Senhor tem sido bom para comigo. Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O rei Davi, depois de conquistar, de unir os reinos, de estabelecer o governo de Deus, ele olha para trás. Às vezes nós precisamos olhar para trás. Da onde você está, às vezes você precisa olhar para trás e reconhecer a grande obra que Deus tem feito na sua vida. Davi olhou para trás e conseguiu reconhecer que ele veio lá de trás das malhadas do pai. E Deus o fez caminhar por um caminho de vitória, por um caminho de sucesso, por um caminho de conquistas. E quando ele chega no auge de todas as conquistas, ele fala: o que eu darei ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem me dado, por tudo quanto Ele tem feito pela minha vida, pela minha casa, o que eu farei? E aí você vê os Salmos, ele continua falando: tomarei o cálice da salvação, adorarei a Deus o tempo todo, porque Ele é o meu Salvador. Que conhecimento, que profundidade, que coração grato. Deus não nos abençoa para nos tornar devedores. Nós temos um costume humano, que é fazer algo, mas é arquivar uma conta. É assim ou não é? É ou não é, Mila? Quem tem esposa em casa sabe o que eu estou falando. Eu estou te fazendo isso, mas eu quero que você saiba que você tem uma dívida. Você é um eterno devedor. Jesus não nos abençoa. Jesus não nos abençoa para nos tornar devedores. Ele nos abençoa porque Ele é bom, 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 Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Esse é o caráter de Deus. Segundo lugar, através da cruz passamos a pertencer à família de Deus. No Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por que Adão estava solitário? Ele estava com solidão? Se todos os dias ele tinha a presença de Deus? Por que Deus falou para Adão que não é bom que o homem esteja só? Porque ainda não tinha se cumprido o propósito de Adão se tornar uma família. Ele ainda não tinha uma esposa. Entenda aqui uma coisa comigo, querido. O propósito eterno de Deus sempre foi e sempre será Deus querendo ser pai de muitos filhos. A salvação não é propósito final. A salvação é intervenção de Deus para nos levar de volta ao propósito eterno de Deus. Quem para na salvação não entendeu o propósito. Ficou na porta do reino. Deus te introduz na porta do reino para que você possa voltar ao propósito de viver como uma família, de viver como filho de Deus, de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Isso é reino de Deus.
Efésios 2,19. Assim, vocês não são mais o quê? Estrangeiros e quê? Peregrinos, mas o que são? E membros do quê? Da família de Deus. Na cruz, Deus não apenas perdoou os nossos pecados. Ele desfez toda a separação que impedia o cumprimento do seu eterno propósito nas nossas vidas. A salvação me introduz para o propósito. Agora que eu sou salvo, eu recebo um propósito. Agora que eu sou salvo, eu recebo uma nova identidade. Agora que eu sou salvo, eu tenho uma missão. Por isso que Deus salva o homem, para introduzir ele de volta ao propósito eterno. E o propósito eterno, primeiro, é entender que eu sou filho. É entender que eu estou voltando para a casa do Pai. É entender que eu estou voltando para o colo do Pai. É entender que eu estou voltando para a proteção do Pai. Esse é a primeira identidade que precisa ser gerada no nosso coração. Em Cristo, fomos adotados na família real e ungidos como sacerdócio real para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Existe salvação e existe propósito sobre a minha e sobre a sua vida. 1 Pedro 2,9, eu quero ler esse versículo com vocês, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês, porém, são... Existe propósito nisso, não? O que Pedro está fazendo aqui, ele pegou um verso lá de Êxodo, onde esse propósito era para a nação de Israel. O sacerdócio, os sumos sacerdotes, eles vinham da linhagem de Arão e da linhagem do povo de Israel. E Pedro agora, depois dele entender, depois dele andar com Jesus, ele fala, cara, isso não é mais um privilégio só da nação de Israel. Isso é um privilégio para todos aqueles que recebem a Cristo. Hoje nós somos parte dessa nação. Hoje nós somos esses sacerdotes. Mesmo se eu não venho da tribo de Arão, mesmo se eu não sou levita, não precisa mais disso. Eu sou da tribo de Jesus, da tribo de Davi. Nessa nação todos nós somos sacerdotes. Nessa nação todos nós temos a mesma unção. Existia diferença de unção para um sumo sacerdote, para um sacerdote. Existia diferença de roupas para o sumo sacerdote e para o sacerdote. Existia lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E os sacerdotes ficavam lá do lado de fora. Mas quando Cristo morreu, ele falou assim, traga todas as roupas sacerdotais. Agora eu vou dar uma nova roupa para todos eles. O véu vai rasgar de cima a baixo. Agora aquilo que só o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à sala do trono. Todos nós temos acesso à graça do Senhor Jesus. Você entende isso, não? Mais ou menos, né? Então bate palma ensaiado aí, pelo amor de Deus. Por isso, querido, antes de chorar as pitombas diante das pessoas, leva ao trono da graça. Leva ao trono da graça e fala com o papai. Papai, está doendo. Papai, estou me sentindo assim. Papai. Leva ao trono da graça. Eu tenho certeza que você não vai sair de lá com as mãos vazias. O problema é que a gente parou de visitar o trono da graça e nós buscamos resposta em pessoas limitadas e nós buscamos o sobrenatural num conselho. Volte para o trono da graça. O véu foi rasgado. O Pai está te esperando de braços abertos. Fala, filho, que eu quero te ouvir. O que você está precisando? Somos essa geração eleita. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Eu os escolhi e dei um propósito. Designei para quê? Para que vão e deem. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda.
Que fruto é esse que Jesus está falando, gente? Que fruto é esse? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos aqueles que estiverem em mim irão produzir fruto. Fruto singular, fruto, não é frutos não, é fruto. Porque a árvore produz só um tipo, só uma natureza de fruto. A mangueira produz manga. Você não vê na mangueira abacaxi, melão, você não vê isso. Na mangueira só existe manga. E a manga é fruto da mangueira. Estão conectados. Para mim produzir o fruto que Jesus fala, eu preciso estar conectado em Cristo Jesus. Porque sem mim, Jesus fala, vocês não vão poder fazer nada. Eu sou a videira verdadeira. Porque Israel não quis ser a videira verdadeira. Então Jesus fala assim, eu sou o novo Israel. Eu sou a videira verdadeira. E todos aqueles que estiverem conectados em mim, esses irão dar fruto. Fruto. Qual é o fruto? A vida de Cristo. A vida de Cristo. A vida de Cristo. Ser sacerdote real é isso. É você produzir fruto. Que o seu fruto reconheça a Cristo. Que o seu fruto seja identificado com a vida de Cristo Jesus. Amém? Mais ou menos amém. Vamos lá. Vamos ver se a gente entende isso daí. Ao dizer não foram vocês que me escolheram, Jesus não nega a escolha dos discípulos. Mas ressalta que a iniciativa sempre foi de Deus. Fomos salvos, perdoados e capacitados pelo Espírito para produzir fruto e cumprir o propósito eterno de Deus. Segundo lugar, além de ser escolhido, existe uma unção sacerdotal sobre as nossas vidas, gente. Essa unção está sobre nós. Números 11, 27, olha o que fala aí. Então um jovem correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade estão o quê? Profetizando aonde? No arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene para que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse o quê? Profeta. E o que mais? Que o Senhor lhe desse do meu espírito. Do seu espírito. Eu vejo as postagens de todos vocês, não falo nada, mas vejo, sei todo mundo que posta. Vejo. Eu vejo vocês ministrando na internet. Eu vejo vocês fazendo lá os negocinhos de vocês. E como é que você fica? Feliz. Feliz. Porque a unção sacerdotal está sobre você. Talvez você não prega aqui no domingo, mas você tem um púlpito lá na rede social que Deus te usa para poder abençoar vidas. Como você se sente? Feliz. É uma nação sacerdotal. É um povo que está trabalhando em prol do reino de Deus. É uma semente de reino que você está plantando. Então vá em frente, meu irmão. Vá em frente, siga semeando. Porque Josué, o cara queria introduzir o povo à terra prometida, ele achou que a unção era só para alguns, 70. Moisés vai reclamar com Deus que a carga está pesada. Esse é o contexto. Estava querendo desistir, estava querendo retroceder, olhava e via só o povo reclamando, chamava, o povo não vinha. Essa conversa. Muda a noiva, o penteado é o mesmo. E aí Moisés fala assim, cara, tá difícil, Deus, tá difícil. Aí Deus falou assim, vou te ajudar, Moisés. Separa 70 homens. E a unção do Espírito que está sobre a tua vida, eu vou repartir entre eles. Eles vão te ajudar. E o teu fardo vai ficar mais leve. Aí Moisés fez isso. Só que nem todo mundo tem a visão de Moisés. Josué andava com Moisés, mas não conseguia ver o que Moisés via. Os discípulos andavam com Jesus e não conseguiam ver o que Jesus via.
Aí Moisés revela o que estava no coração dele. Tem que revelar, porque senão a adivinhação é pecado, né? Ô Josué, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse reino, que ainda não está completo, mas vai chegar lá, todos nós somos profetas. E o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Não se preocupe com isso, não. Vamos seguir em frente. Vamos seguir caminhando. Vamos seguir semeando essa boa semente do reino. Amém? Terceiro lugar, propriedade exclusiva de quem? Exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva fala de algo que pertence com um fim exclusivo. Ser propriedade exclusiva de Deus fala do valor que temos aos olhos do Pai. Ele nos comprou com sangue, nos purificou pela sua justiça e nos capacitou para viver fielmente como seus filhos e amigos. Somos filhos e amigos de Deus. João 15:15. Já não chamo vocês de quê? De servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei o quê? A conhecer. Então a falta de conhecimento que eu tenho, possivelmente, é porque não entendi ainda quem eu sou. Porque Deus nunca vai deixar de revelar a vontade dele para o ser humano. Para com esse negócio de mistério, pelo amor de Deus. O mistério já foi revelado. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo fala, o mistério que estava escondido já foi revelado. E rasgou o verbo do mistério. Tem mistério aqui. Que mistério, gente boa? Revela esse negócio, não fala nada. O mistério é que Cristo quer andar conosco como filhos e amigos. E Ele quer revelar as particularidades que Ele tem do reino de Deus. Para nós, amigos. Tem coisas que você só fala com um amigo. Você quer ser um amigo de Deus? Você quer conhecer o coração do Pai? Quer ou não quer? É isso que nós precisamos entender. E Deus está disposto a revelar o seu coração para cada um de nós. A cada um de nós. Porque era assim que Ele fazia com o filho. Pai, qual é a novidade do dia? Filho, a novidade do dia hoje é que você vai multiplicar pães e peixes. E como vai acontecer isso, Pai? Vai ter 2 discípulos incrédulos, que eles não vão acreditar nisso daí. Mas você segue em frente porque eu estou contigo. Levanta a tua voz, clama por mim que eu vou te responder. Então, como é que Jesus ia fazer a multiplicação dos pães? Com dúvida? Hã? O problema é eu querer multiplicar pão sem conhecer o coração do Pai. O problema é eu querer fazer algo que eu entendo chamado reino de Deus, sem realmente conhecer o reino de Deus. Aí tem dúvida. Aí tem tanta coisa que vem ao nosso coração. É assim ou não é? Eu vou orar para Deus multiplicar. Mas vai que? Vai que Deus não responde. Em último lugar, a cruz é o nosso privilégio e a nossa esperança. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse, tem aqui 2 plateias, né? Tem a multidão e os discípulos. Ele fala para todo mundo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Chegou o momento que Cristo falou assim, olha só, chegou o momento da decisão. Tem a multidão e tem os discípulos. Chegou o momento de nós escolhermos. Chegou o momento de nós tomarmos uma posição. A cruz era o método cruel de execução do Império Romano. O condenado tinha que transportar publicamente a sua cruz até o local da execução. A pessoa que era crucificada, ela pegava a cruz dela
e fazia todo o trajetório até o lugar da execução. E no peito da pessoa tinha uma plaquinha que estava escrito o porquê que ela estava sendo crucificada. Ladrão, matou, seja o que for. No peito estava o motivo pelo qual a pessoa estava sendo executada. Jesus, ninguém conseguiu colocar nenhuma plaquinha no peito dele. Somente lá na cruz. Lá na cruz estava escrito, aqui está o rei dos judeus. Porque não foi encontrado nenhuma falha nele. Mas ele teve que ajudar, ele teve que carregar a cruz dele. Porque quem estava carregando uma cruz, a mensagem é, a morte é literal. Nós queremos um evangelho onde a morte não é literal. Nós queremos um evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem cruz. A cruz não é peso, é privilégio. Porque aquilo que eu renuncio momentaneamente é peso de glória. É aquilo que eu recebo eternamente. É aquilo que a graça vai me dar para sempre. O pouco que eu renuncio aqui não se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim. Então, sem renúncia, eu não vou conseguir entender verdadeiramente o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que aprender a renunciar e ter gratidão na renúncia. Porque Deus jamais vai perguntar para você renunciar a algo que não seja bom para você. Tudo aquilo que Deus pergunta para mim e para você renunciar é porque não presta, está atrapalhando a nossa vida. E para Deus encher tem que haver renúncia. Os discípulos renunciaram muita coisa para seguir Jesus, ou não renunciaram? Renunciaram ou não renunciaram? O Evangelho, até onde eu entendo, não mudou. O mesmo Novo Testamento que Jesus escreveu através dos discípulos, ele continua sendo o mesmo. Então, apresentar um Evangelho sem renúncia é apresentar um Evangelho sem cruz. E se não tem cruz, ninguém precisa ser crucificado, ninguém precisa morrer. Segue a vida do jeito que está. Mas eu preciso entender que a cruz me linka à porta estreita. A porta que me leva aos céus, a porta que me leva ao reino eterno é estreita e é apertada. Essa é uma mensagem de vida e de esperança, mas ela tem que ser esclarecedora no meu e no seu coração, porque parece que a cruz, estava escutando ontem, eu não sei se alguém me falou, ou eu ouvi ontem, que o marido chegou em casa e pegou a esposa, fez uma festa, e não sei o quê, e fez a janta para a esposa, e fez a maior auê dentro de casa. Aí o filhinho chegou, pai, você está bem? Ele falou, estou bem, filho, estou bem, estou alegre, estou feliz. Mas qual é o motivo da tua alegria, pai? É que o pastor falou que eu devo carregar minha cruz com alegria. Então fala, a minha esposa, para quem é casado, a minha esposa não é a minha cruz. Nem o marido é a minha cruz. Nem a sogra, e assim segue. E eu espero que o pastor também não seja a sua cruz. Então, a cruz é algo que gera vida na minha vida. A renúncia é algo promissor. A cruz não é um fardo, é um privilégio. É por meio dela que aprendemos a renunciar o que é passageiro para valorizar o que é eterno. Sem renúncia, eu não consigo valorizar aquilo que é eterno. Uma pessoa cheia de conceitos da terra, uma pessoa cheia de valores da terra, ela não vai conseguir valorizar o eterno. Aí se fala do evangelho, que basicamente a conquista é só para a terra. A maior conquista não vai ser aqui na terra. Para a igreja não. A maior conquista é os céus, é voltar para a casa do Pai, é voltar para o relacionamento do Pai. É uma vida eterna com Deus. Essa é a maior conquista que nós iremos ter. Deus vai permitir você conquistar algumas coisas aqui na terra? Possivelmente sim. Mas nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para os seus. Nem olhos viram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai chegar no céu e vai falar,
Oh, oh. E Jesus fala assim, cara, chega aí que eu vou te levar lá para a tua casinha. E você vai chegar diante da casinha e falar, Jesus, esse era o American Dream? Esse era o meu sonho americano, Jesus. É aí que eu vou morar? É, filho. É nesse lugar que você vai morar. É esse lugar que eu tenho preparado para você. Deus não é um Deus de milindre, não é um Deus que regula. Ele é um Deus abundante, gracioso, maravilhoso, que quando Ele derrama sobre você a bênção dele, você vai falar, oh meu Deus, eu jamais imaginava isso. E esse conceito do Evangelho que nós precisamos ter no nosso coração, não é um conceito de grandeza que te leva a ser orgulhoso, mas é um conceito de equilíbrio. Onde você passa por lutas e adversidade, mas você fala, eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele está no controle desse negócio, a qualquer momento Ele vai entrar com a provisão dEle. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. E para finalizar, o último versículo. João 3,30. Leia, por favor. Se deseja fazer desse versículo uma oração? Deseja? Ok, que maravilha. Então, Deus vai responder essa oração sua. Mas convém que Ele e eu, os meus conceitos. Já diminuiu. A minha autojustiça. Tem algumas pessoas que não podem ficar na porta do céu. Porque muita gente ia ficar de fora. Graças a Deus que o porteiro já está contratado. Ele não vai improvisar ninguém. Isso me dá muita confiança para entrar no céu, sabe? Porque senão, se fosse algumas pessoas, fala, você passa lá na salinha, entrevista. Convém que ele cresça e que eu diminua. A renúncia faz distinção entre a multidão e discípulo. A multidão quer a bênção e não quer renunciar nada. O discípulo sabe que para andar com o mestre vai ter que renunciar tudo. Você está disposto a renunciar tudo? Não responda de supetão. Se precisar pensar uma semana, pense uma semana. 2, 3. Mas responde essa pergunta. Você está disposto a renunciar tudo por Cristo? Eu tenho que responder também, gente boa. O quanto que eu estou disposto a renunciar por causa de Cristo? Eu renuncio até onde não sou afetado. Onde mexe com os meus conceitos, chacalaia. Aí vocês vão ver. Cara, quem está morto não tem medo de morrer. O Evangelho, antes de te dar vida, ele te chama para a morte. E não é uma morte, é uma morte literal. É uma morte onde eu recebo vida. Quanto mais eu morro, mais vida de Cristo eu tenho em mim. Então é bom ou não é? O problema é que eu não quero renunciar a nada, e quero tudo de Cristo Jesus. Eu não quero abrir mão de nada da minha zona de conforto. Eu só quero ir para o céu. Eu só quero a salvação. Mas lembra, você recebeu a salvação? Fala amém. A salvação te dá um propósito. Se você parar na salvação, você não entendeu o reino de Deus. Agora que Deus me salvou, Ele me deu um ID. Ele me deu um propósito. Para proclamar e para viver como modelo sobre essa terra. Conclusão. A cruz é o fundamento da nossa gratidão. Foi ali que Cristo, em humildade, assumiu o nosso lugar. Suportou feridas para nos sarar e enfrentou o abandono do Pai para nos reconciliar. Sua obediência total devolveu à humanidade o privilégio da presença de Deus. Apocalipse 21, 3. Final de Apocalipse.
onde está tudo estabelecido. A partir do capítulo 20, já basicamente tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido. Agora capítulo 21, novos céus, nova terra, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. E olha o que a palavra fala, Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. É isso que a cruz fez. A cruz permite o tabernáculo de Deus ser estabelecido nas nossas vidas. Haverá um tabernáculo eterno. Haverá um culto eterno. Onde naquele culto não vai ter pregador, porque o pregador sempre é o mesmo. A gente não vai precisar ensinar a palavra um para o outro, porque a palavra estará no nosso coração. A gente não vai precisar esperar o ministério de louvor para começar a adoração, porque na verdade no céu a adoração nunca para. Eis o tabernáculo de Deus. Deus sempre quis ter relacionamento conosco. Quando Deus chama o povo de Israel para subir a montanha, e o povo fala assim: não, tenha Moisés relacionamento com Deus. Moisés não foi chamado para ser o libertador, ele precisa ter um relacionamento com Deus. O Senhor fala com Moisés e Moisés fala conosco. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Você não precisa terceirizar a voz de Deus na tua vida. Deus quer falar, é contigo. É bom escutar uma pregação? Pode ser, se for uma boa pregação, ajuda, não atrapalha. Mas a melhor pregação é aquela que Jesus fala contigo. A melhor pregação é aquilo que Deus fala diretamente com você. E é isso que nós precisamos voltar o nosso coração para. Vamos nos colocar de pé, por favor. Nós falamos algumas verdades nessa manhã. E eu espero que essa verdade possa encontrar morada no seu coração e no meu coração. A gratidão, ela nasce na cruz de Cristo. Eu preciso voltar para a cruz para aprender o que é gratidão, para aprender o que significa ter um coração grato. Porque na cruz, lá na cruz, Ele resolveu todos os meus problemas e os teus problemas. Ainda passo por dificuldade, sim, porque Jesus orientou que na terra nós iremos passar por lutas, mas haverá novos céus e nova terra. Nesse novo céu e nova terra não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luta, não haverá mais dificuldade, não haverá mais nada disso, porque o Cordeiro venceu para sempre. Então a gratidão me leva de volta para a cruz. Até parece comigo, acho que esse cara não tem cabelo não, né? Isso é palhaçada, viu, bebê? Eu espero que você bata uma foto dessa imagem e deixa guardado no teu telefone. Porque todo dia quando você acordar, se a cruz estiver vazia, alguma coisa está errada. Jesus desceu dela e venceu a morte, para que eu pudesse ir para a cruz e ter vida eterna nela. É lá onde eu renuncio, é lá onde eu abro mão, e é lá onde Ele fala para mim: filho, eu tenho me alegrado de você. Porque na cruz você não faz aquilo que você quer. Na cruz você faz aquilo que agrada o coração de Deus. Viver o propósito de Deus não é fazer o que eu quero, é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou eu e você estamos igual Marta, correndo de um lado para o outro, tentando encontrar nas coisas a resposta que grita lá dentro, onde somente Ele pode nos dar. Precisamos voltar para a cruz, precisamos voltar para os pés do nosso Pai. Deus tem tanto para nos falar, Deus tem tanto para nos revelar, Deus tem tanto para ensinar a igreja, mas a igreja precisa voltar para esse lugar. Nós precisamos voltar para esse lugar.
Estou falando com isso que você não tem o teu tempo de intimidade. O que eu estou falando é que intimidade gera uma identidade no nosso coração. Baixe sua cabeça, nós iremos ser ministrados agora. E no meio dessa ministração eu gostaria que você saísse do seu lugar, orasse por alguém, abençoasse a vida de alguém, irmão com irmão, irmã com irmã, que a igreja possa orar nesse momento e que o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas. O Senhor está nesse lugar e Ele quer usar a sua vida nesse momento para ser um profeta, para ser a voz de Deus, para ser uma voz de esperança para alguém, em nome de Jesus.